Se uma mulher criar seu filho sozinha, isso não significa que ele não crescerá e se tornará um homem de verdade. É importante apenas evitar erros comuns na criação dos filhos. 64% das crianças em todo o mundo civilizado vivem em famílias monoparentais, em geral, com a mãe. Em uma situação ideal, a vida da criança está presente e o pai, como um pai dominical ou apenas ocasionalmente, se encontra com o filho. Nessa situação, os riscos de neurotização para a criança são mínimos, pois ela recebe atenção de ambos os pais, apesar do fato de não morarem juntos. O problema pode surgir se a mãe for se casar novamente. Muitas vezes, as mulheres confundem o novo homem com o pai da criança, acreditando que o novo parceiro agora é responsável pela criação do filho. Isso é um grande erro, porque o novo homem, mesmo que tenha se tornado um marido legal, não é e não pode ser o pai da criança. Casos de adoção são outra história. A pior coisa que uma mãe pode fazer em uma situação como essa é permitir frases como: "Eu não estou lidando com isso. Vá falar com ele ou ele não me ouve. Talvez ele ouça você." No entanto, isso não leva a nada de bom e, no caso, se trata do pai nativo. O novo homem da criança pode ser, na melhor das hipóteses, um amigo e, na pior, apenas o marido de sua mãe. Nenhum outro papel deve ser imposto a ele em prol da paz na família e de um futuro feliz. O novo marido não tem o direito de punir a criança, educá-la, gritar com ela, humilhá-la, e não estou falando de punições físicas. Todo o descontentamento, todos os problemas, para os pais, para a mãe e para o pai biológico. Se este estiver dissolvido na névoa, somente para a mãe. É claro que os adultos podem e devem discutir como educar um menino, o que ele faz bem e o que faz mal, mas é somente o pai ou a mãe que deve delinear as decisões tomadas para a criança, transmitir a ele os princípios básicos de interação, expressar punições e recompensas. E quando ouço a frase "a criança precisa de uma mão masculina firme", só posso responder uma coisa: se o seu filho precisa de uma mão firme, vá para a academia e mexa os braços. Não vou me alongar sobre o terrível desenrolar dos acontecimentos, quando o novo homem não gosta do filho inconveniente de uma mulher do primeiro casamento e ela, indo direto ao ponto, exila a criança para a avó. Isso é simplesmente a pior coisa que pode ser feita. É um crime. Não há desculpas para isso. O segundo erro que destrói a psique da criança é uma sucessão interminável de parceiros da mãe passa diante de seus olhos. Você só pode apresentar uma criança a um homem se você e ele já tiverem decidido sobre um futuro conjunto. Deixa-me explicar, não se trata de conhecimento formal, é claro, não há nada de errado em apresentar um homem como amigo, colega ou novo conhecido. Trata-se de apresentar um homem em casa, passar a noite, ou seja, um nível de comunicação mais próximo e íntimo. Trazer para a família e para dentro de casa deve ser apenas um parceiro com quem você tenha discutido seu futuro e decidido torná-lo comum. E a opção mais difícil: não há homem algum. Nessa situação, o primeiro erro de uma mulher é tentar substituir o pai do menino por ela mesma, ou seja, tornar-se um pai em vez de uma mãe, criá-lo em condições espartanas, bater nele ou puni-lo, não fisicamente, mas moralmente, comportar-se com ele de forma fria e dura, acreditando que, ao fazer isso, está dando ao filho uma verdadeira educação masculina. Na verdade, esse é um caminho direto para a homossexualidade no pior dos casos, porque o menino desde cedo é criado com medo e receio das mulheres, mas no melhor dos casos é um futuro solteirão endurecido, incapaz de ter sentimentos profundos e afeição sincera pelas mulheres. Repito pela enésima vez, não tenha medo de abraçar e beijar seu filho. Não tenha medo de ser carinhosa e gentil com ele. Isso não fará com que ele seja mimado e estragado. Pelo contrário, permitirá que ele cresça confiante, forte e viril. Uma criança não pode ser mimada pelo amor. Não tema o mito comum de que um menino que cresce sem pai não terá diante de seus olhos um modelo decente de comportamento masculino. Um menino não cresce no deserto ou em um ermitério remoto. Há homens ao seu redor. Tios, irmãos, avós, pais de amigos, amigos da família, professores, alunos do ensino médio, irmãos de amigos. Em qualquer caso, haverá homens ao seu redor. Um menino não pode crescer sem observar o comportamento de outros homens. O segundo erro de uma mãe que cria seu filho sozinha é fazer dele o sentido de sua vida, abrindo mão de sua vida pessoal pelo bem da criança. O que acontece neste caso? A mãe começa a viver a vida do menino. Ela o apadrinha 24 horas por dia, observa todos os seus movimentos, arrasta-o para uma infinidade de professores, clubes, sessões, controla com quem ele se comunica,
leva-o pela alça, verifica seus bolsos e seu telefone para não errar. Como isso termina? Duas possibilidades. Ou ela crescerá com uma personalidade deprimida e desfigurada, e esse menino viverá a vida toda perto da saia da mãe. Nunca se casará, porque a mãe agarrará seu coração e dirá que ela não sobreviverá. O menino irá para onde a mãe disser. Trabalhará onde a mãe disser. Ou o menino se rebelará e sairá para construir sua própria vida. E a mãe passará o resto dos seus dias se lamentando por ter colocado sua vida nas mãos do filho, e ele cresceu e se tornou um bruto ou ingrato. Tanto para o menino quanto para a mãe. Ambos os cenários são horríveis. Lembre-se, outra pessoa não pode ser o sentido de sua vida, mesmo que seja seu filho. Se alguém se tornou o sentido de sua vida, então sua própria vida não tem sentido. Faça macramê, caminhe pela cidade, faça uma aula de ginástica ou um curso de culinária. Preencha sua vida com qualquer coisa, mas deixe seu filho em paz. O viés oposto, matricular seu filho infeliz e abandonado pelo pai em orfanatos carentes, é uma maneira segura de fazer crescer um malandro mimado. Ao ver como a mãe é atormentada pela culpa, o menino logo descobrirá como conseguir tudo o que quer e não ser responsável por isso. Por fim, a variante mais perigosa do comportamento materno: substituir marido por um filho. Obviamente, não estou falando do lado fisiológico da questão, mas do psicológico. No que isso se manifesta, o menino é carregado de responsabilidades. A mãe assume a posição: eu sou uma menina fraca, não consigo lidar com isso, e você é o homem da casa. O menino se livra de todos os problemas, desde o chefe gritou até dor de estômago. Mas o mais desagradável é que a mãe começa a descobrir o relacionamento com o filho como se ele fosse igual a ela, um homem adulto. Ou seja, ele não tem o direito de fraquejar, de cometer um erro, de negligenciar seus interesses. As frases "você está tirando sarro da sua mãe de propósito", "você não me ama", "você não me considera, então eu não vou considerar você". Isso não é um marido, mulher, é seu filho. Vocês não estão em pé de igualdade. Ele não fez promessas a você, não assumiu a responsabilidade por você. Ele é pequeno e precisa de sua proteção e apoio, e não o contrário. Então, como mãe de um menino deve se comportar se o pai estiver ausente da vida dele? Primeiro e mais importante, não fale sobre o capitão de longa distância que morreu tragicamente. Não minta que o papai morreu, pois isso não apenas traumatiza a criança, mas também quebra o curso lógico da vida. O menino pode começar a heroificar o papai, fazendo suposições e cenários falsos. Não cria mitos. Sim, surgirão perguntas como: onde está nosso pai? Porque ele não mora conosco? E a resposta correta não sei. Se uma criança começar a pedir para ligar para o papai ou ir até ele, você pode dizer a ela que não sabe o número e o endereço. Mas, velho, é normal dizer: aqui está o seu número, ligue para mim. Eu não quero. Este é o seu pai. Você pode se comunicar com ele, mas eu não quero me comunicar com ele. Somos pessoas muito diferentes. A segunda coisa é não denegrir a imagem do pai. Em nenhum caso você deve repreender a criança com as características negativas do pai. Torto, como o pai. Desajeitado, como o pai. Essas frases devem ser proibidas. Lembre-se de que, a priori, a criança ama ambos os pais. O pai não lhe fez nada de ruim, é um só, e a criança é, de uma forma ou de outra, uma continuação de você e de seu ex-parceiro. E não importa o quanto você se ressinta, exatamente metade dos genes do pai está nela, e ele, com todo o desejo, não pode fazer nada a respeito. Como você pode culpá-lo por isso, se foi você quem decidiu ter um filho de um homem assim? O que você conseguirá é que seu filho se sinta como um pedaço de merda, nada mais. O pai da criança é bom ou não é nada. A criança não vai pensar que, como o papai é bom, a culpa é da mamãe por ele ter ido embora. Essa pergunta me é feita com frequência. Não, não vai. Se você se comportar adequadamente, a criança não deve ter a impressão de que houve certo e errado em seu rompimento com um homem. Vocês não se encaixavam um no outro, não podiam viver juntos, deixaram de se amar. Isso é coisa de adulto. É uma decisão sua como duas pessoas responsáveis. A criança não tem nada a ver com isso. E se o pai resiste em se comunicar com o filho, a melhor explicação é: este é um homem tão estranho. Não sei porque ele é assim, mas ele é assim. Dessa forma, você transmitirá a mensagem mais importante para a criança: as pessoas são diferentes, meu pai e eu não demos certo, não é culpa sua e de ninguém, você ainda é meu filho, eu sou sua mãe, eu o amo e o apoio. Ficaremos bem.